Passo a apresentar a nossa palestrante. Ela é bacharel em Economia pela Universidade de Brasília. Ela é mestre e doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é diretora de Estudos e Pesquisa Socioeconômicas da Codeplan, fez intercâmbio internacional de jovens para a Suíça no ano de 1999 e 2000. Nossa palestrante é da casa, Clarissa Jans Schilabitz, e ela vai nos falar sobre a economia do Distrito Federal no contexto da pandemia. Clarissa, passo a palavra com muita satisfação para você. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer o convite feito para falar um pouco sobre a economia do DF. Tenho trabalhado com a economia do Distrito Federal, acho que desde que eu me formei, sempre fiz muitas consultorias aqui para a região. E é um tema pouco falado, né? Geralmente o debate local, ele acaba sumindo quando a gente entra na parte de economia, porque o assunto acaba sendo mais Brasil. Mas, então é sempre muito bom ter a oportunidade de poder falar sobre a economia do Distrito Federal. Me deram 20 minutos, no caso foi meu pai, que me deu 20 minutos, e eu pretendo tentar conseguir falar tudo em 20 minutos. Tem bastante coisa, mas vamos lá. Antes de Geralmente dá 19. 19? E quero agradecer também a presença de alguns familiares que eu fiquei sabendo aí, alguns tios que estão aí assistindo, Los Angeles, Porto Alegre. Mas vamos lá, eu vou tentar, vocês me avisem. Bom, eu preparei aqui uma apresentação sobre a economia do Distrito Federal durante a pandemia. Na verdade, é falar um pouco sobre os indicadores econômicos que a gente tem disponíveis até o momento desse ano, né? Mas quando a gente fala de economia no Distrito Federal no ano de 2020, a gente não consegue falar de economia do Distrito Federal sem a pandemia, e é essa a motivação do nome, né? Economia do DF durante ou na pandemia da Covid-19 em 2020. A apresentação vai seguir esse roteiro. Eu vou falar um pouco sobre a atividade econômica do Distrito Federal, quando eu vou apresentar os dados do IDECOM, que é o Índice de Desempenho Econômico trimestral, que a Codeplan calcula e estima a cada trimestre, e é o mais próximo que o Distrito Federal tem de um PIB trimestral local, porque hoje no Brasil são poucas as unidades federativas que possuem PIB trimestral, que têm estimativas de PIB trimestral. A gente na Codeplan tem trabalhado para desenvolver essa metodologia. Mostrar aqui alguns indicadores auxiliares que ajudam a identificar o que está acontecendo com a economia do Distrito Federal. Em seguida, eu vou falar de análise de preços, e aí vou ser super sucinta, mostrar como está a inflação aqui no DF e quais foram os grupos de produtos que mais têm gerado a inflação e o que tem acontecido com a cesta. E aí, por fim, uma análise do mercado de trabalho. Quando a gente fala em atividade econômica, existem dois mercados, né? A gente está falando do mercado de bens e serviços de um lado e o mercado de trabalho, que são os dois grandes mercados que foram impactados pela pandemia. Então, a primeira coisa que eu vou apresentar, isso daqui é o dado do boletim Covid-19, que a Codeplan tem lançado toda semana um boletim sobre a situação do Covid no Distrito Federal. Isso daqui é a média móvel embaixo e em cima são os novos casos diários. Esse é o boletim que saiu terça-feira. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente tem os dados que a gente tem de IDECOM e de PIB, tanto do Brasil como IDECOM no DF, vai até o segundo trimestre de 2020. Então, a gente está falando aqui até junho. Eu preciso que vocês acompanhem meu mouse aqui, porque aqui eu não coloquei a marcação. Então, a gente vai ter informação sobre o desempenho econômico do DF como um todo até junho, mais ou menos, termina em junho, né? Então, mais ou menos até aqui. Quer dizer, a gente pega o início da pandemia, uma aceleração
bem acentuada da pandemia, ali entre maio e início de junho, e depois uma certa estagnação. Ele se manteve no que a mídia estava chamando de platô, né? Ficou bastante tempo com novos casos, se mantendo ali em valores, em patamar mais ou menos parecido. A gente agora começa a ver, a partir ali de setembro, uma queda dos novos casos. Se a gente olhar, não trouxe os dados de óbitos, mas se a gente olha para os dados de óbitos, isso tem acontecido. E essa parte em cinza aqui é a parte que tem uma grande revisão, tá? Porque a análise que a gente faz é em cima da data dos primeiros sintomas, existe uma defasagem entre o momento que a pessoa vai lá fazer o teste e recebe a confirmação do teste e o momento que ela teve o primeiro sintoma, né? A gente faz análise em cima do primeiro sintoma, então existe uma revisão dos dados. Nas últimas 3 ou 4 semanas, os dados eles mudam bastante, então esses dados a gente não pode identificar como está, por exemplo, a média móvel ali no final aqui está em 420. Isso tende a se modificar à medida que o tempo passa. Mas a gente já consegue identificar que, pelo menos em setembro, que já não tem tanta revisão de dados assim, já houve uma bela de uma queda nos novos casos. E nos óbitos também. O que isso acontece? O que gerou isso na economia do Distrito Federal? Qual foi o impacto dessa pandemia? A gente tem no início, o início da pandemia ali, que foi em abril, na verdade, o primeiro caso no Distrito Federal foi no início de março, dia 15 ou 16 de março, o governador fecha as escolas, dá ponto facultativo para o GDF, 3, 4 dias depois ele gera uma restrição, suspende as atividades econômicas do Distrito Federal, todas, e a partir de abril vai abrindo alguns segmentos selecionados, ok? Essa suspensão das atividades, ela gera um problema de oferta, certo? Você para de poder ofertar vários bens e serviços. Principalmente o mês de abril foi um mês de adequação de empresas fazendo vendas pela internet, delivery, restaurantes tendo que se organizar para poder fazer o atendimento à distância. Então, foi o período do segundo trimestre, que significa abril, maio e junho, foi um período que começou muito ruim. O mês de abril foi um mês, assim, de completo caos na economia. Se a gente olhar, a gente vai olhar os outros dados, vocês vão olhar a queda que teve de atividade econômica, no nível de atividade econômica em todos os setores. E aí, aos poucos, a gente vê um ajuste, tá? Isso não acontece, e é importante falar que essa queda e esse impacto que tem da pandemia na economia, ele não vem simplesmente pela questão da suspensão das atividades econômicas. Isso é um lado. Mas a gente tem um outro lado da economia que também é impactado, que é o lado da demanda. Principalmente ali o início, a gente percebia na população e também pela própria trabalho midiático que a gente viu, uma certa campanha do fique em casa, não saia, não tenha contatos, faça o isolamento social. Isso gerou uma queda de demanda muito grande. A gente consegue observar isso pelo dado seguinte que eu tenho para apresentar, que é o índice de isolamento social. Quanto maior aqui o percentual, a gente chega ali no início de abril, a gente chega a ter 60% de isolamento social. Isso, em economia, são pessoas consumindo menos, né? Consome menos combustível, não vai em restaurante, não vai em shopping, não é porque está aberto ou porque está fechado. E as pessoas também não estavam indo, né? Então, a gente tem um movimento que ele veio duplo. A gente tem a oferta sendo restrita e suspensa, e a gente tem a demanda, o impacto sobre a demanda, que é o próprio comportamento da sociedade que se isolou e fez com que houvesse, principalmente nesse início, uma redução de consumo muito grande. Sem saber se as pessoas iam perder emprego, você para de consumir, com medo de ir à rua, para de consumir. E aí a gente vê que, à medida que a flexibilização ela vai acontecendo, concomitantemente a gente observa também uma redução do índice de isolamento social. A gente ainda está com isolamento social elevado, em torno de 35%, é ainda maior
do que, se a gente olhar aqui para a média ali em fevereiro, estava em torno de 20%, porém é quase metade do que era quando do verificado em abril, que foi de 60%, quase 70% de isolamento social. E isso, obviamente, vai gerar, então, um impacto na economia. Qual é o resultado dessas restrições da suspensão da atividade econômica e da redução da demanda, né? O resultado é basicamente, e aí, eu acho que tá cinza, né? Melhorou? Tá bom. O resultado, quando a gente olha para o segundo trimestre, e aí, novamente, a gente está falando aqui do Índice de Desempenho Econômico, o IDECOM, que é calculado pela Codeplan, e é o mais próximo que a gente tem da metodologia do PIB trimestral brasileiro, a gente observa um impacto de menos 4,2% quando a gente compara o resultado do segundo trimestre de 2020 com o resultado do segundo trimestre de 2019. Tá? Essa queda no Brasil, o PIB brasileiro no mesmo trimestre, na mesma base de comparação, teve uma queda de 11%. Isso tende a ser algo relativamente comum na economia do Distrito Federal. O comportamento da economia do Distrito Federal, ele é mais estável. Isso acontece porque 45% do PIB do Distrito Federal é setor público, né? Então, a gente não tem a mesma reação, a mesma dinâmica de reação que outros estados do país ou que o próprio Brasil como um todo. Isso a gente pode ver aqui, ó. A gente está falando aqui embaixo, dá para ver os trimestres. Essa queda aqui de 5% no PIB brasileiro foi a última crise que a gente teve econômica em 2016, né? Começou em 2015 e terminou no final de 2016. Enquanto o Brasil chegou a perder 5,5%, teve a registrar 5,5% de queda, o DF teve uma queda de 2%. E isso se repete ao longo de toda a série histórica do Distrito Federal. Quando a gente está falando em momentos de queda, a gente tende a falar que a economia do Distrito Federal é mais estável, porém, a mesma coisa acontece quando a gente olha em períodos de crescimento. Enquanto o Brasil cresce mais rápido, o Distrito Federal ele cresce mais lento, né? Então, ao mesmo tempo que a gente é uma economia mais estável, a gente também é uma economia menos dinâmica quando a gente está falando em termos de crescimento, para pegar o boom do crescimento quando o resto do país tem esse comportamento. E aí, o que acontece dado essa relação entre a economia do Distrito Federal e a economia brasileira, o que a gente observa é justamente essa queda aqui de 4,2%, que foi menos da metade da queda que o PIB brasileiro teve. Quais foram os setores que foram afetados, que foram os maiores afetados, ou que geraram essa queda de 4,2% aqui na economia do Distrito Federal? Tem alguns destaques: a indústria caiu 10%, a construção teve uma queda de 15,1%, e a indústria de transformação teve uma queda de 6,2%. A construção é mais de 50% da indústria do Distrito Federal. Tá? Essa queda de 15,1% é para a gente lembrar, isso daqui é o segundo trimestre, a gente está falando de abril, maio e junho. A gente sabe que agora a construção já está em processo de recuperação, inclusive tem ouvido falar até de falta de matéria-prima, né? A gente está sem conseguir, aumentou o preço de tudo quanto é material de construção, etc. Então, tem havido uma recuperação, mas esses primeiros meses da pandemia foram meses que a construção foi bastante impactada. Então, a gente observa que essa queda de 15,1% na construção. E aí, quando a gente olha para os serviços, o grande destaque aqui é a queda de 20% no comércio. Claro, todas as atividades comerciais estavam suspensas. Então, é meio esperado essa queda do comércio. E a agricultura, por outro lado, teve um aumento de 2,1%. Quando a gente fala de agricultura, a forma como a gente calcula hoje, ela é basicamente o agronegócio, tá? A gente não está falando aqui de hortifruti. E o agronegócio, ele não foi impactado, né? A própria agropecuária, ela não foi impactada pela crise porque não teve as atividades suspensas, elas foram entendidas como atividades essenciais. Inclusive, o agronegócio tem tido uma tendência de grande crescimento e parece até de super safra esse ano, junto com
confluindo com o dólar desvalorizado, a gente tem tido bastante exportação, o que não é diferente para o Distrito Federal. A gente tem uma agricultura aqui de alto valor agregado, de alta produtividade, e boa parte da nossa produção de grãos aqui é semente. Então, a gente tem ainda essa vantagem em relação ao resto do país. Bom, o que acontece com isso? Esse resultado trimestral de menos 4,2, eu estou quase matando meu tempo aqui, né? Eu tenho 5 minutos, não cheguei nem perto do que eu tinha que falar, mas tudo bem. O resultado dessa queda de 4,2, quando a gente está falando no resultado acumulado em 4 trimestres, ou seja, se o ano tivesse terminado ali em junho de 2020, é que o DF teria crescido, ou teria variado a economia 0,4, enquanto o Brasil teria caído 2,2. Como eu comentei, tem a questão do setor público. E aí, dos indicadores que a gente pode ver como o setor público ele é importante na questão da estabilidade econômica é quando a gente observa a renda. Isso daqui é um dado da PNAD Covid, que foi uma nova pesquisa feita pelo IBGE, e esse dado aqui é a diferença entre o rendimento real, que realmente o trabalhador recebeu naquele mês, no mês anterior, que a pergunta é quanto você recebeu no mês anterior, e aquilo que ele está acostumado a receber. Então, qual é a diferença? Foi calculado o percentual de qual é a diferença entre o que ele estava acostumado a receber e aquilo que ele realmente recebeu. E o Distrito Federal, que está em laranjinha, ele aparece aqui, ó, entre os que menos tiveram redução do rendimento, dessa diferença entre o habitualmente recebido e o efetivamente recebido. E isso vem, claro, por conta de toda essa rede de segurança que a gente tem aí do setor público. Um outro ponto que eu queria falar, e aí chegando agora aos últimos dados mais recentes, porque isso aqui mostrou um pouco a ideia do que aconteceu ali no segundo trimestre, e a gente entra aqui nos indicadores auxiliares. Isso daqui é a pesquisa mensal de serviços, voltada para o Distrito Federal, em verde é Brasil, e em laranja é DF. Esses dados aqui é o índice de volume, tá? Ou seja, a quantidade de serviço que foi transacionada, que foi comercializada no período. Uma coisa que pode ser vista aqui no gráfico é a queda entre março de 2020 e maio de 2020, a gente tem uma queda extremamente acentuada. Aqui a gente tem, estou mudando aqui para o lado, aqui a gente tem aqui, ó, o índice de volume, ele chegou a quase 65, quando antes ele estava numa linha ali de 90. O que é esse 90, né? O 100 nesse índice de volume, ele é a quantidade que foi transacionada de volume em 2014. Quer dizer, a gente já estava operando numa quantidade, num volume menor do que 2014, e a gente piorou bastante. A boa notícia é que a gente tem visto uma recuperação. Isso daqui tem sido falado muito entre os economistas, a tal da recuperação em V, né? A gente tem uma queda muito acentuada e a gente tem uma recuperação acentuada. Essa recuperação pode ser vista aqui, a gente está numa trajetória de recuperação, só que tem um segmento aqui no setor de serviços que ainda está sendo muito impactado, que é os serviços prestados à família, que é o quê? Alojamento, restaurante, agência de viagem, ou seja, serviços que envolvem turismo. O turismo está sendo bem impactado, o setor de transporte aéreo também, a gente sabe disso, e ainda não tem uma boa perspectiva de recuperação tão tranquila quanto o resto, né? Mas a gente já está em uma trajetória boa de recuperação quando a gente olha aqui para o setor de serviços. A mesma coisa a gente observa no comércio. O comércio, a recuperação em V ainda é mais visível, né? Um ponto interessante aqui, quando a gente fala do comércio, é quais foram os segmentos no ano, e aí é o acumulado no ano, que tiveram resultado positivo versus aqueles que tiveram resultado negativo. No ano, a gente tem resultados positivos em móveis eletrodomésticos, material de construção, artigos farmacêuticos, hipermercado e supermercado. Enquanto a gente tem queda em vestuário, livro e jornais, o setor de livros e jornais tem tido queda
já faz 3, 4 anos que está em crise. Equipamentos, materiais para escritório, veículos e peças, combustíveis e lubrificantes e outros artigos de uso pessoal. O que eu quero dizer com isso? Houve uma certa mudança esse ano em relação ao comportamento do consumidor. O consumidor começou a consumir, continuou consumindo itens que são consumidos na residência. Móveis, eletrodomésticos, a gente tem um movimento de recuperação do setor de material de construção. A gente vê que a construção ela tem se recuperado não só pelo lado dos investimentos por conta de uma taxa de juros baixa, mas também por conta de reformas, né? Então, as pessoas ficando mais em casa, elas passam a consumir mais itens que são utilizados em casa. E um deles, por exemplo, são os hipermercados e os supermercados. Não é que as pessoas começaram a consumir mais comida e passaram a fazer fila em supermercado. É porque as pessoas pararam de comer em restaurante, houve uma troca, né? Passaram a consumir em casa, então acabou que os supermercados passaram a ter um movimento maior do que o normal. E isso a gente observa, e aí aqui um outro dado, que é o dado de isolamento social do Google, que apresenta onde que as pessoas vão, é a frequência aos locais, né? Tem vários locais, as estações de transporte público, locais de trabalho, mercados e farmácias, parques, residências, varejo e lazer. O dado amarelinho aqui são as residências, então a gente vê que houve um aumento da frequência às residências desde o início de março, de meados de março, e isso se mantém. Mercados e farmácias, houve uma queda aqui no início, no final de março e início de abril. Isso daqui veio muito em cima de artigos farmacêuticos. Os primeiros meses da pandemia, houve uma suspensão das cirurgias eletivas, os hospitais ficaram vazios, as pessoas estavam com medo de ir ao hospital. Então, as pessoas pararam de consumir artigos farmacêuticos e pararam de consumir serviços hospitalares, né? E isso gerou uma queda, inclusive, da frequência a farmácias e mercados. Então, e logo depois isso foi se normalizando, e hoje a gente vê que as frequências ainda já são maiores em mercados e farmácias do que a gente tem ali no início da pandemia. Um outro dado que é interessante é varejo e lazer, que aqui chegou a ter uma queda de quase 70% da frequência, e hoje está ali em 20%. Eu já esgotei meu tempo bastante, né? Mas pode seguir e concluir, Clarissa, sem problema. Obrigada. Bom, o que eu queria mostrar é isso, varejo e lazer, que é esse dado aqui dos vestuários, né? E estações de transporte público, que a gente também tem essa queda, é o que explica a queda de combustíveis e lubrificantes, é o que explica a queda de vestuários, enquanto artigos farmacêuticos, mercados e hipermercados, eles estão aqui com essa tendência de aumento da frequência a esses locais. Ou seja, a demanda está condizente com aquilo que a gente está, com as pesquisas que são feitas nas empresas, tá? Só para finalizar, queria mostrar só mais 2 dados que são importantes. Um é o preço. A gente está com uma inflação de 2,81 no Distrito Federal, fechou agora em setembro, né, no acumulado em 12 meses. Ou seja, essa redução e essa retração da economia, ela não gera uma pressão inflacionária, e isso acaba se refletindo também numa Selic baixa. A gente está com uma taxa Selic de 2%, o que propicia investimentos, né? A inflação aqui, o dado que o grupo de itens que mais sofreu aumento aqui foi alimentação e bebidas, e aí a gente tem a queda aqui em vestuário e transportes. A gente está falando aqui de passagem aérea teve queda, a gente teve queda em grande parte dos vestuários por conta do fechamento do comércio. Então, os preços, eles também estão refletindo o resultado de mercado, do mercado de bens e serviços que eu mostrei há pouco. E aí, o dado do mercado de trabalho que eu queria mostrar, que é o resultado disso, a gente passou eu vou finalizar aqui, a gente passou a
A gente passou um tempo com a PED suspensa, pesquisa de emprego e desemprego suspensa, e a gente voltou a calcular ela em fevereiro, ela é uma pesquisa trimestral, e aí a gente conseguiu observar bem aqui o resultado da pandemia nos 3 primeiros meses aqui, ó, abril, maio e junho, tá? A gente teve um aumento da taxa de desemprego, que chegou a 21,6%. Essa taxa de desemprego a gente não atingiu nem no ápice do desemprego durante o período da crise que a gente teve econômica aqui em 2016, 2017, que o máximo que foi de 20,7%. Quer dizer, uma situação bem grave, porém, rapidamente, em julho e agosto, já houve uma queda, ou seja, a recuperação em V. Essa taxa de juros, ela só não foi maior, essa taxa de desemprego só não foi maior porque a gente teve essa queda da taxa de participação, quer dizer, as pessoas saíram do mercado de trabalho, foram demitidas e ficaram em casa. Elas pararam de procurar emprego, portanto, elas não estavam sendo desempregadas, a gente não estava considerando elas como desempregada. E esse movimento, ele tende a melhorar, né, e a se recuperar nos próximos meses. A PED, inclusive, vai ser lançada amanhã pela Codeplan, amanhã não, terça que vem, às 10 horas, no canal do YouTube da Codeplan. É isso. Aqui é o saldo de empregos formais, a gente vê a queda novamente a gente vê a recuperação em V, isso daqui, saldo entre admitidos e desligados. O seguro-desemprego, que a gente tem um pico ali em maio, de 19 solicitações de seguro-desemprego, mas que já se normaliza em setembro. E aí aqui, quando a gente olha para o dado do saldo, quais são os setores que mais demitiram e os que mais contrataram, né? A gente vê que saúde humana foi o segmento que foi beneficiado, seguido pela construção. E que as quedas é justamente naqueles serviços que foram bastante afetados, impactados pelas restrições econômicas e pelas restrições de demanda e oferta, que é transporte, atividades administrativas e complementares, que isso são serviços prestados às empresas, o comércio, alojamento e alimentação. E é isso. Eu acho que a boa notícia aqui é olhar para a recuperação em V, que a gente olha pelos dados aqui, todos os dados têm mostrado uma recuperação em V, ou existe, então, uma expectativa de que a gente pelo menos chegue a empatar ou zerar esse resultado e essa queda que a gente teve esse ano. Era isso que eu queria falar para vocês. Desculpa ter passado 9 minutos, do que eu devia ter falado a mais. Muito obrigado, Clarissa. As perguntas estão... A sessão está aberta para perguntas. Quem está interessado em fazer uma pergunta para Clarissa, nossa palestrante? Ok. Companheiro Bento Félix. Quem? Bento. Companheiro Bento Félix, Demétrios. Eu não vi a ordem aí, mas... Bom, Clarissa, parabéns pela sua exposição, muito brilhante. Então, eu já conhecia através do Corecon, do Conselho de Economia. Mas eu queria te fazer uma perguntinha. Você acabou de citar que nessa análise aí do desemprego, a pessoa, quando é demitida, vai e fica em casa. Aí você disse, não, mas ela não é considerada desempregada. Mas se ele foi demitido, né, se não tem emprego para ele, ele continua sendo considerado não desempregado? É essa a pergunta. Obrigado. Eu respondo uma por vez, é isso? Ou são várias perguntas? Tá. Sim, a ideia é que como que a gente vai medir o desemprego? Como que se mede o desemprego? A pergunta é se você procurou emprego nos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias e nos últimos 30 dias. Existe uma outra pergunta na pesquisa que é, você procurou emprego nos últimos 12 meses, tá? Se a pessoa procurou emprego nos últimos 12 meses e desistiu, essa pessoa ela entra como desempregado
no que a gente chama de taxa de desemprego oculta, é o desemprego oculto, que as pessoas não se identificam como desempregadas porque elas não estão procurando emprego, porém, a gente observa que há um desemprego porque a pessoa desistiu, é o desalento, né? Mas tirando essa situação, as pessoas que saem do mercado de trabalho, seja porque saíram, pediram demissão ou foram demitidas e pararam de procurar emprego, essas pessoas não estão no mercado de trabalho. Se no mês seguinte elas voltarem a procurar emprego, elas vão ser entendidas como desempregadas. Existe uma situação que é o do seguro-desemprego, né? Às vezes as pessoas ficam o tempo, os 2 primeiros, 3, fui demitida, vou viajar, vou ficar quieta, pensar um pouco na vida, e aí daqui a uns 2 meses volta a procurar emprego. Então, o entendimento a pessoa desempregada é a pessoa que procura emprego. É isso. Ou então, essa questão do desalentado. Muito obrigado. Nada. Demetrios, governador, por favor, com a palavra. Bem, boa tarde a todos. Parabéns, presidente Gilmar, pela reunião. Parabéns, Chico, por nos colocar aqui à frente da doutora Clarissa, né, que foi uma palavra tão esclarecedora para a gente, né, de forma bem rápida, e eu acho que esses 8 ou 9 minutos aí poderiam ter se transformado em alguns outros minutos para a gente continuar ouvindo. Mas, na realidade, doutora Clarissa, quando a gente ouve você colocar os nossos dados, colocar a situação da economia no Distrito Federal, a gente fica preocupado e, ao mesmo tempo, vou dizer que vem um pouco de tristeza no meu coração de empreendedor, no meu coração de empresário aqui em Brasília, que estou aqui desde 1958, né? Então, a gente fica pensando na tristeza que é o nosso PIB depender tanto do setor público. É muito triste para nós, enquanto brasilienses, né, enquanto candangos aqui do calcanhar rachado, como diz o goiano, a gente pensar que, de repente, vamos supor que o serviço público sumisse, que nós não tivéssemos mais serviço público. O que seria da nossa economia? Será que ela ia rodar? Será que ela ia girar? A gente ia continuar com os nossos empregos? A gente ia continuar com os nossos negócios? Essa era uma pergunta. Se acabasse o setor público, vamos dizer, de uma hora para outra, cortasse esse laço umbilical que existe aí, o que aconteceria com a gente? Uma outra pergunta aí já misturando um pouco de política com economia, né? Você, como economista de muito tempo em Brasília, uma das pessoas de ponta na Codeplan, que estuda a nossa economia, que estuda o desenvolvimento, né, do Distrito Federal, você não acha que a nossa política de incentivo econômico aqui em Brasília ela é muito acanhada? A gente não poderia, isso partindo para um programa sério, estou falando de coisas sérias, não estou falando de politicagem, não estou falando de benesses, eu estou falando em política séria de implantação de projetos econômicos no quadrilátero do Distrito Federal. A gente tem muita área ainda a ser explorada aqui dentro do nosso Distrito Federal. Então, você não acha que as nossas políticas de incentivo estão muito acanhadas? Essas duas perguntas que eu queria fazer. Boa tarde, governador. Vou tentar responder aqui o que eu consigo, tá? Em relação ao setor público, dia desses tá com obra aqui em casa do lado, então, se tiver o barulho, me desculpe. Eu estava lendo um livro da Codeplan de 1992, e a discussão da dependência do setor público, ela já existia. Então, sim, essa é uma situação que em 30 anos a gente não conseguiu resolver, e eu vou dizer que 60 anos, a gente fechou 60 anos de Brasília, e a gente não tem conseguido resolver, que é essa dependência do setor público. Eu acho que tem algumas formas de você olhar, a gente pode olhar para isso e tentar lutar contra, ou a gente pode olhar para isso e tentar abraçar e crescer, né? O setor público, ele é, por exemplo, o principal comprador de tecnologia da informação do Brasil.
o que mais gasta dinheiro e mais consome tecnologia de informação do Brasil. E a pergunta é, por que essas empresas elas não estão aqui, todas localizadas aqui, para vender para o governo federal, e estão localizadas em outros estados, né? Então, assim, existe uma economia e uma demanda por parte do governo federal, que não é só a questão de você ter os empregos, mas também o próprio funcionamento da máquina estatal, que demanda serviços e que é extremamente importante para a economia, não só do DF, mas do Brasil todo. A pergunta é por que elas não estão, por que esses serviços eles não são prestados aqui em Brasília, por que vai para fora, outros estados conseguem isso e a gente não consegue reter talento. Talvez um dos pontos do setor público que seja um ponto dificultador é que tende a aumentar o valor da mão de obra, né? A gente tem uma mão de obra muito elevada, o nosso rendimento médio no Distrito Federal ele é o maior do país, e ele é quase o dobro do rendimento médio brasileiro. E isso não é só por conta do setor público, isso o setor privado também paga mais alto, provavelmente para poder puxar e trazer pessoas e manter pessoas no setor privado, frente à competição que você tem com o setor público. Então, a gente tem uma situação de mão de obra mais cara, a gente tem uma situação de terra, as nossas terras são o valor da terra é muito elevado, o DF, ele não tem muito para onde crescer em expansão, né? A gente tem que crescer, a gente tem que adensar, e isso faz com que o valor da terra também aumente. Então, a gente tem alguns problemas, de fato, que podem ser trabalhados por meio de políticas econômicas. Eu acho que as políticas econômicas, elas estão aí, elas existem, e, de fato, o que às vezes falta é talvez uma melhor propaganda, né, um melhor conhecimento por parte dos empresários de quais são essas políticas econômicas. Porque eu sei, assim, eu trabalho muitas vezes direto com secretários, eu já ouvi falar de vários programas que eles têm, o que de fato acaba acontecendo é que a população que está querendo investir, ou o empreendedor que está querendo investir, acaba não sabendo onde procurar essas políticas, mas elas estão aí. É questão de organização mesmo, acredito eu, né, e de divulgar e de divulgação na mídia. Tentei responder um pouco. Respondeu sim, Clarissa. Muito obrigado pela sua apresentação e pelos seus esclarecimentos. Eu agora passo... Você sabe que essa palestra é remunerada, né? Então, eu passo para o nosso presidente tomar conta dessa parte. O cheque é virtual, viu, Clarissa? Os fundos também são virtuais, tá? Mas o que ocorre é o seguinte: nós teremos a oportunidade de entregar o pagamento para você pessoalmente quando o Chico for entregar, né, a massa com vinho para nós. Então, aí eu vou levar pessoalmente o cheque. Desculpa só atrapalhar, presidente. Eu não queria dizer nada antes, porque é meu pai, né? Mas eu acho que ele é um grande especialista em massas, realmente. Tem que tendo a concordar com quem falou aí que já comeu a massa dele. Ele já prometeu muito, Clarissa. Já temos aí costelada, já temos... Então, tá ele está tanta vontade de ver todo mundo que ele prometeu um monte. Tá, e antes de encerrar aqui, então, eu vou passar a palavra para Marta, que é a esposa do meu governador preferido, né, Demétrios. Ela vai falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Eu quero fazer primeiro uma reclamação, porque o Chico deu muito pouco tempo para você falar, para a gente desfrutar dessa palestra, desse seu conhecimento, esse seu potencial. Eu acho que, assim, imperdoável ele ter concedido só 20 minutos para você dizer a respeito de um assunto tão interessante, né? Tão assim, motivador. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que ficaria aqui bem mais tempo para te ouvir,
tá? Então, fica registrada aí a minha reclamação, te parabenizar pela excelente, brilhante palestra, apresentação, viu? Dar parabéns para o papai Chico, para a mamãe Cristine, né? E agradecer pela oportunidade de te ouvir. Só isso mesmo, gente. Boa tarde. Obrigada. O Chico é um alemão ditador, eu vou deixar aqui registrado isso, porque ele dá 20 minutos para os outros, e quando ele vai falar, ele fala 40, 50, às vezes até 60 minutos. É só confidenciando com vocês aqui, tá? Não, mas a democracia é assim mesmo. A democracia, o Demetrios, para os outros é de uma forma e para a gente é de outra, né? Mas o Chico é o seguinte, Clarissa, essa reclamação da Marta será levada, da companheira Marta, será levada para a dona Cristine. E aí o Chico não tem saída, né? Quando vem da dona Cristine, o Chico vai ter que reconhecer e pedir desculpas e ainda agendar uma outra data, né, Chico? Com certeza. Mas então, Clarissa, eu gostaria de agradecer aí pela sua fala, em nome aqui do nosso Rotary Club, Brasília 5 de dezembro, e também da UPS, que é a nossa hospedeira aí do nosso clube, né? E agradecer o Chico por ter intermediado o convite, tá? E certamente nós teremos, viu, Marta, a oportunidade de ouvir a Clarissa num outro momento, e aí até num tempo maior. Realmente o assunto é muito complexo, é muito longo, né, e o tempo aqui que nós reservamos para a palestra é relativamente curto para um tema de tamanha complexidade, né. Você vai receber virtualmente aí o certificado, Clarissa, para você acrescentar lá no seu currículo, né, e numa outra oportunidade nós entregamos pessoalmente, que eu não vou pedir o Chico para entregar não, porque já que eu tenho que levar a reclamação da Marta para a dona Cristine, eu vou deixar para eu entregar pessoalmente e levar a reclamação da companheira Marta. Muito obrigado. E eu aproveito para